Boa tarde, estamos aqui na Conep, estamos ao vivo para falar sobre biobancos. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês, viu? Já podem começar a mandar os questionamentos, a fazer as perguntas, tá bom? De qualquer forma, já vou adiantando aqui a caixa da Conep. Temos várias caixas corporativas, uma delas é o conep@saude.gov.br. Para perguntas específicas de biobanco, pode mandar para conep.biobancos@saude.gov.br, tá? Então, anotem aí essas caixas, a gente tem um prazo para responder. E se vocês acharem também que a gente não respondeu, reencaminha, porque às vezes dá problema no sistema e a gente não recebe essas mensagens, tá? Então pode reencaminhar que não tem problema nenhum. E então vamos mandando essas perguntas pra gente já começar. Tô só esperando o pessoal chegar mais, entrar mais gente, tá bom? E aí quando vocês mandarem as perguntas, fala o nome de vocês, falem o nome, a cidade, o estado, tá bom? Pra gente saber, é legal saber quem tá participando, né? E os biobancos, né? A gente está falando sobre material biológico humano armazenado. E da onde que veio, né, isso? Depois da resolução 96 de 96, teve essa necessidade, né, de atualização das normativas referente ao armazenamento de amostras biológicas humanas. Então, em 2011, foram homologadas duas normativas éticas. Uma foi a portaria 2201 de 2011, que é uma portaria ministerial aqui do Ministério da Saúde, e a resolução, né, do Conselho Nacional de Saúde 441. Então essas são as duas normativas que nos guiam, que norteiam, né, todo esse aparato com relação às amostras biológicas, sobre esse armazenamento, né. E em 2011, quando teve saíram essas normativas, a Conep, né, deu esse período de 1 ano para a regularização dos biobancos para fins de pesquisa, né, deu após a entrada em vigor. E hoje, então deu 1 ano, muitas instituições encaminharam esses protocolos de desenvolvimento de biobanco, e hoje nós já temos 8 anos. Então hoje quem for fazer a abertura de biobanco, pedir essa regularização de biobancos, tem que, antes de começar essas pesquisas, né, para a utilização desses materiais, tem que estar direitinho aqui na Conep, né, cadastrado e aprovado, né, tem que estar com parecer de aprovação para depois regularizar e constituir depois essas pesquisas, viu? E aí, gente, vamos estar entrando mais gente, tá entrando mais gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Vão mandando perguntas. Manda perguntas com o nome, manda perguntas com o nome, a cidade, o estado, viu? Isso. Nome, cidade, estado. Vamos lá sobre as perguntas de biobancos. Pode ir já começando a encaminhar para poder fazer esse direcionamento. Se de qualquer forma sobre mais dúvidas, pode mandar para conep.biobancos@saude.gov.br ou a caixa corporativa da Conep, que é conep@saude.gov.br. Né? A gente tem um prazo de 48 horas para responder. Caso vocês não recebam resposta nesse período, só reencaminhar, né, essas perguntas para essas caixas corporativas, tá bom? E então a gente já deu um tempinho, né, para vocês chegando. Vamos lá falar então sobre o biobanco, né? Então nós já falamos dessas normativas, as normativas vigentes são a resolução 441 e a portaria 2201, ambas de 2011, né? O biobanco é uma coleção organizada de material biológico humano
e informações associadas, que são, e esse material biológico é coletado e armazenado para fins de pesquisa, né? Conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e pré-operacionais definidas, sob responsabilidade e gerenciamento institucional sem fins comerciais e de duração indeterminada. É importante frisar isso aqui, né? Porque também no Brasil é vedado o patenteamento. Então, patenteamento e fins comerciais também não pode. Então, seria, no caso, só para fins de pesquisa mesmo, tá? E de duração indeterminada. Bem, aí vocês podem me perguntar, tem algum modelo de um protocolo específico, né, para a gente encaminhar, para fazer essa submissão de biobancos para o sistema CEP-CONEP? Não, a gente não tem esse modelo. Por que a gente não tem? Porque cada biobanco tem as características próprias, né? Cada instituição tem a sua necessidade, tem a sua especificidade. Então, vai caber à instituição que vai manter esse biobanco para estabelecer esse protocolo de desenvolvimento, né? Lembrando que esse biobanco, ele não deve ser cadastrado na plataforma Brasil. Então, se tiver algum cadastrado na plataforma Brasil, tem que pedir a retirada, porque a gente não faz, o sistema CEP-CONEP, ele não faz análise de biobancos por meio de plataforma Brasil. A documentação tem que ser encaminhada via correios, tem que ser de papel. A gente não tem na abinha lá, CONEP, sobre biobancos, tá? E aí, como que ocorre esse processo para análise ética do protocolo para a constituição ou desenvolvimento do biobanco? Para facilitar até a elaboração e a redação desse protocolo, nós temos uma lista de checagem no anexo 2 da norma operacional. Nós temos vários pontos, né, que lá fala quais são os documentos que necessitam que a gente chama de regulamento, né, que é o próprio protocolo de desenvolvimento desse biobanco, e lá tem os itens que são essenciais para a constituição dessa documentação para ser enviada. Primeiro, quem vai analisar todo esse protocolo é o CEP local. Depois de aprovado, ele vai encaminhar essa documentação para a CONEP. Depois da aprovação da CONEP, é que ele está regularizado e devidamente instituído, tá bom? Na plataforma Brasil, onde está escrito resoluções e normativas, você pode encontrar essa norma operacional, só para facilitar. Então, só para ver direitinho, lá tem anexo 2, dentro da norma operacional, é lá no finalzinho, vocês vão encontrar toda essa documentação, tá bom? E aí, algumas dúvidas surgem durante que a gente recebe também na Caixa CONEP, e aí a gente vai conversando mais um pouco direcionado. Vamos dizer que eu sou professora universitária e eu quero montar um biobanco na universidade. Como proceder? Primeiro, que o professor universitário não é quem solicita essa formação de biobanco. É o responsável institucional. Quem tem que ter interesse em montar um biobanco é o responsável institucional, tá? Por quê? Porque ele vai fazer um termo de responsabilidade institucional e vai assumir técnica e financeiramente esse biobanco, né? Então, por isso que não é um docente da instituição, tá? No caso de universidade. Mas eu quero montar, porque eu quero, a professora fala, né? Porque eu quero muito auxiliar os alunos na docência, nas atividades acadêmicas. Não. A CONEP, a regularização dos biobancos na CONEP é com finalidades de pesquisa, finalidade de ensino, finalidade didática, acadêmica, de laboratorial, só para ficar ali, não é da CONEP, é para finalidade de pesquisa. Se tiver o fim de pesquisa, aí a gente faz o cadastramento desses biobancos, tá bom? Então, lembrando que a constituição do biobanco é o quê? De responsabilidade institucional, tá? Quando vai assinar esse termo de responsabilidade institucional, quem assina é o responsável maior, que tem um cargo maior dentro da instituição, viu? Porque, como eu já tinha falado, porque quem responde pelo biobanco é
o responsável, a instituição, e ele que vai responder técnica e financeiramente por ela. Bem, aí vai falar, bom, ele está respondendo, mas e quem é o gerente do biobanco? Né? Quem é que vai fazer essa designação do gerente do biobanco? Também é o responsável institucional que vai designar o gerente, o curador do biobanco e, inclusive, colocar as suas responsabilidades, né? Falar, olha, então ele é o gerente e tais responsabilidades, né? Então é importante fazer essa designação. Quando tem essa alteração de titularidade de algum responsável, é importante que a CONEP seja avisado o mais rápido possível. Então, teve alteração dessas pessoas, por favor, já encaminhar, nos avisar, né? Para poder fazer essa regularização aqui na CONEP. Bem, eu tenho um biobanco, quero abrir um biobanco, né? Quero regularizar, quero cadastrar um biobanco e eu sou a instituição mantenedora. Mas eu também tenho outras instituições que eu quero fazer parceria. É possível? É possível. Então, se de início você monta o seu biobanco, né, montou, cadastrou, a CONEP, o sistema SEC CONEP aprovou esses biobancos, ok. Só que é importante lembrar que se posteriormente, depois de tudo isso, tiver interesse nessa associação, mandar uma emenda para cá. Mas mais importante do que falar isso, é importante salientar o acordo que deve ser firmado entre essas instituições, né, para falar sobre as formas de operacionalização, de compartilhamento e de utilização desse material biológico, né, inclusive a possibilidade da dissolução futura, incluindo quando vai fazer esse acordo, colocar quais são os tipos e a quantidade de material biológico que está sendo armazenado e concedido. Por quê? E porque também depois tem que informar a sua destinação e a sua utilização desses materiais. Então, essas parcerias são importantes, mas também tem que pensar numa possível dissolução. Para estar isso tudo amarradinho dentro do acordo, é importante estar devidamente descrito, tá? Mas então tá, então eu vou montar o biobanco, dentro tem um regulamento, eu já falei do termo de responsabilidade institucional, do termo de designação, né, no caso do gerente do biobanco, de parcerias entre as instituições, e quais são esses tipos de amostras que eu posso falar, que eu posso colocar lá armazenar no biobanco. Isso vai ser depender do interesse da instituição, né, interesse institucional, então pode ser misto, não tem problema. Posso armazenar elemento dentário, eu posso armazenar tecido de polpa, eu posso tecido gengival, se quiser colocar também, inserir amostras de tumor. Isso vai depender muito da necessidade de cada instituição, do que ele vai querer armazenar ali na sua instituição para futuras pesquisas, né? E no regulamento, nesse processo todo que está sendo elaborado, eu preciso colocar informações sobre os possíveis consentidores. Aí falar, mas é óbvio, mas às vezes não fica tão claro. Então, quando for colocar, quando for montar, é importante colocar se é adulto, se vão ser recrutados, né? Se essas pessoas serão abordadas, se serão adultos, se terão crianças e adolescentes, né? Porque é importante lembrar que essas amostras pertencem aos consentidores, né? A gente não fala em doador, a gente fala em consentidor, porque essas pessoas têm direito de retirar a qualquer momento esse consentimento, desde que seja por escrito, devidamente assinado, e ela pode retirar. Então a gente fala em consentidor, a gente não fala em doador, tá? É importante frisar que alguns dentistas, eu vou falar, né? Até porque eu sou dentista, então eu conheço mais um pouco dessa área. Então a gente pega os elementos dentários, às vezes coloca no consultório odontológico. Às vezes tem gente que hoje não está mais assim, acredito que, né, já tenha mudado, mas às vezes a gente guarda em potinhos, fala, eu posso pegar esses elementos dentários, doar, né? Ainda fala a palavra doar para o biobanco? Não, primeiro que você não doa, você concede. E segundo, que você não pode fazer isso, porque o material biológico pertence ao consentidor, pertence ao proprietário da amostra. Não é porque eu sou dentista profissional, que está sob a minha responsabilidade esses elementos dentários, que eu sou, não faz parte de mim,
né? Não é porque está sob minha responsabilidade que é meu. Ele está sob a minha responsabilidade de guarda, mas eu não posso ofertar para um biobanco, tá? Lembrando que se tiverem interesse de armazenar material biológico de crianças e adolescentes, os menores de 18 anos, deve ter se apresentado modelos de termo de assentimento elaborados de acordo com as faixas etárias e um termo de consentimento para pais ou responsáveis, tá? É bom lembrar desses detalhes também, né, dos menores, porque a gente precisa. Sou pesquisadora e tenho interesse em fazer pesquisa com material armazenado em biobanco. Como que eu devo proceder, né? Então, eu sou pesquisadora, a primeira coisa que eu vou ver é se aquele biobanco já está aprovado pela CONEP, né? E eu vou assinar um termo de transferência de material biológico. Por quê? Porque esse termo de transferência de material biológico é o que vai me garantir que eu vou assumir a responsabilidade pela guarda, pela utilização desse material, pelo respeito à pessoa e à confidencialidade e pelo fornecimento ao biobanco das informações obtidas na minha pesquisa, né? E lembrando também que a alíquota, a alíquota que a gente vai receber, que o pesquisador recebe, é a alíquota da amostra. O biobanco, geralmente, ele não vai fornecer toda a amostra que ele tem, né? Ele fica, porque ele é responsável por zelar pela qualidade da amostra, né? E para que várias outras pessoas também possam fazer uso dessas amostras, tá? Então, cabe ao pesquisador esses detalhes também, que não é ele vai chegar, vai solicitar e toda a amostra será repassada para ele. E outro questionamento que aparece bastante é o que vai diferenciar um biobanco de um biorepositório, né? Ainda há uma confusão, vamos dizer assim, de nomenclatura. O biorepositório, a gente fala assim, tá atrelado à pesquisa. O biobanco também, o biobanco depois eu vou fazer pesquisa. Então, qual que é a diferença? Para ser constituído um biorepositório, então, por exemplo, eu já tenho um projeto de pesquisa definido, né? Então, assim, eu tenho um projeto, eu já tenho um objetivo, e para atingir esse objetivo, eu vou necessitar, então, coletar material biológico, né? Então, é constituído a partir de, então, um biorepositório. Por quê? Porque eu já tenho um projeto, eu já tenho uma pesquisa definida. O biobanco, não. O biobanco, eu vou ter, então, as amostras, vão ser essa coleção organizada e armazenada, né? Para depois, quem tiver interesse, apresentar um projeto de pesquisa que vai passar pelo CEP, depois de aprovada essa pesquisa, que então eu vou apresentar ao biobanco solicitando essas amostras. Então é diferente. O biorepositório, ele já tem essa pesquisa já definida. O biobanco não. O biobanco, eu tenho essas amostras armazenadas em um local dentro da instituição, tá? E é um material biológico que foi obtido com fins assistenciais. Ele também pode ser utilizado em pesquisa? Sim, às vezes algumas pesquisas ele vai utilizar material biológico que não foi nem de biorepositório, que nem de biobanco, mas que era de fim assistencial. Mas isso não exime a responsabilidade de uma solicitação, né, da elaboração de um projeto de pesquisa, no caso, se for para usar específico, que seria o biorepositório, ou se for armazenado, então, todo esse material para depois fazer pesquisa seria o biobanco. Então, teria também que ter esse cadastramento na CONEP. O biorepositório, como ele vem específico já para uma pesquisa, a gente não tem um banco de biorepositório ou um cadastramento de biorepositório na CONEP. Por quê? Porque a partir do momento que você analisa o projeto de pesquisa, você já analisa toda essa parte do biorepositório. Então, não precisa de um protocolo à parte sobre isso, tá? Então, por isso que tem que fazer essa distinção. E agora nós vamos apresentar o mapa dos biobancos no país, né? Nós temos vários biobancos cadastrados, nem todos foram aprovados, alguns estão pendentes. Então, se tem alguém aí do outro lado que tem algum protocolo de desenvolvimento de biobanco que esteja pendente,
encaminha para a gente essas respostas. Se tiver dúvida, entre em contato conosco por telefone também, aqui é 61, né? Estamos em Brasília, 3315-5878. Pode ligar, pode pedir, pode pedir até para falar comigo, não tem problema, ou manda para a caixa responsável, coneg.biobancos@saude.gov.br, né, para a gente deslanchar essas pesquisas no país. A gente precisa desses biobancos registrados, cadastrados e aprovados, né? Então vamos lá. Eu agradeço a presença demais de vocês, tá? Né, para a gente difundir mesmo essa questão de biobancos no país que a gente está precisando. Vamos lá olhar então esse mapa, né, dos biobancos. Aqui nós temos hoje aqui são 56 biobancos, mas aprovados, esses que a gente está mostrando. Os biobancos que não estão aprovados ou pendentes, que tem alguma, a gente não vai mostrar aqui, tá? Então são 56 hoje biobancos aprovados que temos no país, tá bom? Na região norte, nós temos 2 biobancos aprovados, que é um em Amazonas e outro no Pará, né? Nós temos uma quantidade pequena. Na região nordeste, nós temos 4 biobancos, no Maranhão, Ceará e Pernambuco. Na região sudeste, é que a gente tem o maior número de biobancos, que são 40 biobancos hoje aprovados, né, no país. Então a gente vê que tem uma concentração muito grande na região sudeste, mas eu tenho certeza que nós temos potencial e que tem muita instituição querendo esses biobancos em toda a parte do país. Então vamos mandar esses protocolos de desenvolvimento de biobanco, vamos colocar essas pesquisas para frente, né, gente? E região sul, 10 biobancos, logo depois da região sudeste, e a região centro-oeste é a que tem menor número. A região centro-oeste a gente não tem nenhum biobanco aprovado ainda. Nós temos ele cadastrado, já mandaram, mas ainda não está aprovado, tá? Para acessar a lista completa dos biobancos, então se você é um possível consentidor, se você ou tem dúvidas, saber quais são os biobancos aprovados, é só entrar nesse link aqui que vai cair direitinho lá, tá bom? Bem, agora nós vamos para as perguntas, né? José, da Universidade, o EPG, o que é um biobanco? O biobanco, então, é uma coleção organizada de material biológico humano que vai ser armazenado e informações associadas para fins de pesquisa, né? Essa duração desse armazenamento é por prazo indeterminado e que é uma coleção organizada que tem normas éticas e técnicas e operacionais já definidas, viu, José? Então, que é diferente de um biorepositório que já é uma coleção organizada, mas que tem um período determinado, o biorepositório, que é de acordo com o cronograma da pesquisa, tá? Ana Luísa, de Brasília, gostaria de informações sobre banco de dentes. Ana Luísa, vamos lá, a dentista que gosta das perguntas de banco de dentes. O biobanco, no caso de biobanco de dentes, eles, como eu disse, quem tem que entregar, quem tem que conceder esses dentes são as próprias pessoas, são os próprios consentidores. Eu não posso, como dentista, encaminhar, falar assim, eu quero dar esse material que eu tenho todo aqui no meu consultório para um biobanco, tá? E ele tem que, se for para fins de pesquisa, ele tem que ser analisado também pela CONEP, tá bom? Cláudia, de São Paulo. Ainda muitas dúvidas quanto aos TCLEs utilizados para os biobancos e para os biorepositórios. As pessoas que, no caso aqui, ela falou, doam o material, então concedem o material, né? Para estes casos, não precisam mais ser contactadas em caso de novas pesquisas. Foi muito bom ter falado isso. No TCLE, para biobanco, ele sempre vai ter que ter aquelas questões excludentes entre si. Porque para o caso de biobanco, ele pode pedir que a cada nova pesquisa ele seja contactado ou não.
Então, sempre, para biobanco, ele tem que ter essas opções excludentes entre si, que é diferente para biorepositório. Né? Biorepositório, a Conep entende que a partir do momento que você faz uma coleta, se ele vai ficar minutos ou por alguns anos, ele já vai ficar ali armazenado. Né? Então, para biorepositório, o período que ele vai ficar armazenado é o cronograma da pesquisa, até já está certo. Então, assim, eu vou fazer coleta de material biológico, é o cronograma da pesquisa, ele já está autorizado até 10 anos. Ah, passou disso? Vou encaminhar para o sistema CEP-CONEP pedindo então uma prorrogação também de depois de 10 anos. Tá? Já o biobanco não, o biobanco você já faz, já, quando vai montar, já manda o modelo de TCLE com as opções excludentes entre si, tá? A Isabelle, como enviar as informações de alterações de pessoal técnico para a Conep? Pode encaminhar, pede para encaminhar ou pelo, como que fala, por um ofício mesmo, encaminha solicitando, explicando a alteração da mudança, e pode fazer isso até mesmo por e-mail, não tem problema, pode fazer essa solicitação explicando, mas explicadinho, manda um ofício separado, tá? Pode mandar para caixaconep.biobancos@saude.gov.br essa alteração de titularidade. Preciso de aprovação prévia da Anvisa para iniciarmos o protocolo de desenvolvimento? Não, nesse caso não. Quando é protocolo específico para desenvolvimento de biobanco, não precisa, para fins de pesquisa. Então, por exemplo, só que assim, tem que, a Anvisa, os biobancos, eles vão estar sujeitos à inspeção sanitária. Né? Então, é claro que quando você vai fazer pesquisa, que tem interesse de fazer a pesquisa, vai estar dentro daquelas normas, tanto é que tem que escrever os POPs, né? Tem os procedimentos operacionais então, que tem que estar dentro da regulamentação para manter as amostras biológicas, né, certinha, para inclusive nem ter perda e nem perda na qualidade de futuras pesquisas. Tá bom, doutor Zorzi? Augusto de São Paulo, é possível consultar os biobancos aprovados na plataforma Brasil? Sim, Augusto, por favor, entrar na plataforma Brasil, nesse link, ali a gente acessa a lista completa dos biobancos. Se por acaso tiver alguma dúvida com relação a essa lista, porque vamos dizer que às vezes tem uma reunião ordinária, às vezes acaba aprovando mais algum biobanco, se tiver dúvidas específicas também não tem problema, pode encaminhar para a Caixa Conep que a gente responde se tá ou não aprovado, tá? Yoshika, deixa eu só olhar aqui. Vamos ver, gente. Vai mandando perguntas, gente. Essa participação tá ótima. Várias dúvidas. Eu agradeço, então, a presença de vocês. Tá muito legal. Espero que vocês estejam gostando, né? Posso transformar um biorepositório em biobanco? Sim. Né? Você pode transformar, não é que você vai transformar, você pode repassar, né, essas amostras para um biobanco. Mas aí também tem que estar aprovado pela Conep, com todo aquele trâmite que eu já havia explicado. Né? Eu posso sim pegar essas amostras de um biorepositório para um biobanco. Mas o participante da pesquisa, no caso que estava do biorepositório, ele também tem que consentir esse armazenamento no biobanco, tá? E vamos mandando mais perguntas. Mais perguntas? Ah, gente, é bom falar aqui sobre, que eu acho que ainda ninguém perguntou, sobre o relatório de atividades do biobanco, né? Relatório de atividades do biobanco. Eu preciso encaminhar para a Conep, a contar 5 anos depois dessa regularização, dessa aprovação, eu tenho que encaminhar esse relatório. A Conep disponibilizou um modelo de relatório, né? Para quais são as informações necessárias para serem inseridas, complementadas para poder encaminhar. Então, pode mandar esse relatório de atividades do biobanco ou a qualquer momento que a Conep queira também, precise, solicite esse relatório. Então, tem a obrigatoriedade de encaminhar a cada 5 anos para análise ou a qualquer momento a partir de que a Conep solicita, tá? Então,
Milena da Bahia, uma instituição com parceiros deve descrever no projeto submetido para análise junto à Conep, deve estar mencionando no escopo? Sim, ela deve falar que tem as instituições parceiras, até porque tem que apresentar esse acordo firmado entre as instituições, né? Quais são os tipos de amostras, quais são as amostras, como vai ser esse compartilhamento, a operacionalização, isso tem que estar escrito, fala que vai ter instituição mantenedora vai ser tal, a instituição parceira vai ser tal, e mostrar esse acordo firmado entre as partes, assinado entre todas as partes, tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Francis Paiva, coleção de micro-organismos isolados de pessoas devem ser depositados no biobanco? Francis, geralmente o que a gente deposita é o material biológico humano, né? Os micro-organismos, a coleção de micro-organismos isolados, até onde a gente sabe, não tem esse depósito, né? Por quê? Porque a gente vai isolar o material biológico humano, né? Que a gente vai separar, não vai isolar a bactéria e vai guardar lá, vai isolar, vai separar o material biológico humano e armazenar, tá? Mariana de Brasília, quem deve solicitar a abertura do biobanco? A abertura do biobanco é solicitada pelo responsável institucional, né? Então, um professor, um docente ou uma outra pessoa responsável, uma outra pessoa que trabalha numa instituição, numa escola, no hospital, não deve fazer essa solicitação. Essa solicitação é feita por um responsável institucional, quem é detentor do maior cargo da instituição, até porque quem vai responder técnica e financeiramente pelo biobanco é esse responsável institucional, tá? E é só frisando uma coisa que eu já tinha falado, que em relação a às pesquisas, em relação aos biobancos, que é para fins de pesquisa, a gente recebe bastante solicitando para fins de biobancos, para fins didáticos, de ensino, para os alunos, né? Então, a Conep só regulariza os biobancos para fins de pesquisa, tá? Então, é importante salientar isso porque aparece demais. E a gente também não fala o termo doação. Então, toda vez que aparece, a gente pede para fazer essa alteração, né? Na verdade, uma concessão, porque o consentidor, ele tem o direito de retirar essas amostras a qualquer tempo do biobanco, tá bom? Tem mais pergunta? Deixa eu ver aqui só para... vocês me falaram aqui do TCLE. Milena, o TCLE de biorepositório e biobanco devem ser separados? Sim, são coisas distintas, tá? O biobanco, quando você vai apresentar o modelo de TCLE para biobanco, ele vem no protocolo de desenvolvimento do biobanco, né? Então, vem o TCLE, vai fazer esse modelo de TCLE solicitando que a pessoa autorize o quê? Que aquela amostra biológica seja armazenada num banco de material biológico na instituição X. Já quando é para um TCLE de biorepositório, a solicitação é o quê? Eu vou coletar o material biológico e aí vai ser falado para utilização na pesquisa tal com tal objetivo. Então, são TCLEs bem distintos, tá? Clara de Biomanguinhos. A Conep pensa na criação de um sistema integrado para trabalho em rede com todos os biobancos do Brasil? Sim, Clara, essa conversa a gente, né, tá tendo, porque assim, a partir do momento que você tem uma normativa, e essa normativa, nós temos 8 anos essa normativa, né, e a ciência tem um avanço que às vezes as normativas não conseguem acompanhar, mas tem sim essa conexão, até porque a gente sabe que tem instituições já falando sobre essa rede de biobancos, né? Hoje a gente não tem uma regulamentação, assim, já abarcando toda essa questão da rede,
mas a gente vai analisando os protocolos em cima da normativa que a gente tem hoje, que é em cima da 441 e da portaria 2201. Mas sim, a gente pensa em fazer um GT mais pra frente, tá? Isabelle, sobre os procedimentos operacionais, qual o material indicado para esclarecer dúvidas procedimentais da coleta, por exemplo? Qual o material de coleta, por exemplo? Sobre os procedimentos operacionais. Isabelle, eu vou ver se eu vou te responder. Bem, você vai colocar lá no regulamento, por exemplo, para as dúvidas procedimentais da coleta, de cada uma da coleta, porque depende de que coleta que você vai fazer, de qual tipo de material biológico que você vai fazer, né? Porque naqueles procedimentos operacionais padrão vai depender muito também do material que você vai coletar. Então, é especificar, você vai colocar todos, de onde que vai ser retirado, né? Onde que vai ser fixado, tudo certinho para a gente poder fazer essa análise, tá? Mais perguntas? Lembrando, gente, então que os biobancos, a responsabilidade é institucional. Então, onde vai estar a instituição mantenedora com o biobanco é quem vai responder por ela, tá? Que vai responder técnica e financeiramente pela solicitação daquela abertura ali, tá bom? Mais perguntas? Então, a gente não tem esse modelo recomendado pela CONEP para a elaboração de um regimento e utilização do biobanco. No anexo 2, gente, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês que tem no anexo 2, ali, lá fala direitinho, que tá assim, ó, documentos necessários para solicitação de constituição, regularização de funcionamento do biobanco. E ali tem o número 1, que está pedindo quanto ao ofício de encaminhamento, o 2, que apresentar o regulamento, e é isso que eu falei, da identificação dos responsáveis, do modelo do TCLE, das informações, e o regimento interno. O regimento interno do biobanco é como que vai ser operacionalizado isso. Então, vai depender também muito da instituição, de quem é o curador, como que vai ser, quantos membros vão participar, quem vai participar. Então, esse regimento interno, a gente não tem um modelinho específico, mas é mais nesse sentido, de como que vai ser operacionalizado esse biobanco, tá? Mais alguma pergunta? A Milena pergunta se pode incluir no TCLE de biorepositório que após finalizar o estudo as amostras serão transferidas ao biobanco. Pode, mas de preferência, Milena, que ela seja colocada em opção para o participante, no caso daquela pesquisa, para ele optar se ele quer ou não que seja transferido, tá? E não colocar como uma afirmativa, mas sim como uma opção excludente. Tá? Gente, muito obrigada, agradeço demais a participação de vocês. Podem então encaminhar as dúvidas para caixaconep@saude.gov.br ou para conep.biobancos@saude.gov.br, viu? Espero vocês nessas caixas e pode ligar para cá também, 61-3315-5878, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês e uma boa tarde. Tchau!